Muito bem, aproveitando a nossa viagem a caminho de São Paulo, rodovia Presidente Dutra, deste mês de Nossa Senhora do Carmo, julho de 2024. Perguntas e respostas. Eu faço as minhas perguntas, minhas dúvidas para o digníssimo Salomão, vulgo Paulo Daia, da Comissão Provincial, coordenador, ele que também faz parte de uma equipe internacional da Ordem do Carmo, dos leigos, algum balacobaco assim. E eu faz de conta que eu tenho várias perguntas e o Paulo Daia vai responder, não faz de conta, mas vai responder o que é certo. Paulo Daia, é o seguinte, eu moro em uma cidade que fica 50 quilômetros de São João del Rei. São João del Rei tem a Ordem Terceira do Carmo, muito tradicional. Só que na minha cidade, eu que sou devoto de Nossa Senhora do Carmo, tem um grupo que eu quero fundar a Ordem Terceira do Carmo, digníssimo Salomão. O que é que eu tenho que fazer para ter uma Ordem Terceira do Carmo na minha cidade? Então, em primeiro lugar, a pessoa já deve ter aquela vontade de ter um aprofundamento na espiritualidade carmelita, né? Conhecer mais o que é a Ordem do Carmo. Então ela vai procurar, se ela mora a 50 quilômetros de distância, eu vou dizer até mais, né, se fosse o caso, mas deve procurar o sodalício de São João del Rei, que você citou que é próximo ali, procurar o sodalício de São João del Rei, né, na pessoa da sua priora, do formador, e se apresentar. E como é que ele vai fazer? Ele tem que entrar primeiro numa formação desse sodalício. Então eu tenho que entrar, o meu grupo tem que entrar nesse sodalício de São João del Rei. Se ele já tem lá 4, 5 pessoas com ele, também dispostas, querendo conhecer, se aprofundar nessa espiritualidade, esse grupo precisa se apresentar em São João del Rei. Porque eu não posso ter grupo avulso. Não posso ter grupo avulso. Mas não pode você ir na minha cidade e dizer assim, olha, a partir de hoje tem uma terceira aqui na cidade. Não pode isso não, Não pode. Oxente, por quê? Não pode porque tem um processo. Tem um processo, processo a ser cumprido. E como é esse processo? Como é esse caminho? Então, eu tenho que entrar em São João del Rei. Entrar em São João del Rei, participar lá. Como postulante, e seguindo as etapas de formação. Entendeu? Eu posso até, com esse grupo de 4, 5 pessoas, 6, 10, que tem na minha cidade, já constituir uma fraternidade. Com o objetivo de, na frente, ser um sodalício. Mas uma fraternidade ligada, inscrita num sodalício. No caso, São João del Rei. No caso, São João del Rei, porque ele vai cumprir as etapas de formação, o postulantado, o noviciado, a profissão provisória, a profissão perpétua. Então, é um caminho a ser percorrido, não é uma coisa de uma hora para outra, né? É um caminho e longo, né? Muito bem, então é o seguinte, começou eu mais 3 pessoas, vamos entrar em São João del Rei, aí de repente vai aumentando o grupo, 10, 15, aí todos nós vamos entrar em São João del Rei no postulantado, depois a gente faz o noviciado, lá usa o hábito, nós vamos receber o hábito. Aí qual a segunda etapa depois? A segunda etapa, então, esse grupo já tem uma certa caminhada e está entrando mais gente. Lá na minha cidade. Na minha cidade está entrando, o pessoal está gostando, está vendo aquele povo lá até de hábito, diz, mas quem são vocês? Mas precisa também ter a aquiescência do pároco, porque não é essa fraternidade que é criada na tal cidade deve estar localizada em alguma paróquia, porque não existe grupo avulso. E no caso concreto, a minha cidade, o padre apoia. O padre disse que vai ser da Ordem Terceira. Então, o padre apoia, diz que quer ser da Ordem Terceira. Isso aí é ótimo, isso é muito bom, porque aí você já tem uma porta aberta para esse grupo. Então, esse grupo
cheguei na minha profissão provisória, nós somos já um grupo de 15 pessoas. Eu falei, nossa, um grupo excelente, né? Um número excelente. Todos perseverantes, porque tem que perseverar na história. Né? E aí pode até começar já um processo, né, de querer transformar. E quem é que pede para se formar um grupo na minha cidade? Aí, olha, o pároco... Depois dessa caminhada. Né, pegando esse exemplo, né, do pároco, ele vai ter que fazer um pedido para o bispo local. Mas é o bispo que vai fundar? Não, não é o bispo que não vai fundar. O bispo não funda a Ordem Terceira. Ave Maria, achei que fundava. Não, o bispo vai pedir, vai autorizar que a Ordem do Carmo crie o sodalício. Por quê tem que ser pedido do bispo? Porque é uma ordem religiosa que está sendo instalada naquele território. Então o padre pede para o bispo, e o bispo pede para quem, Paulo Daia? O bispo pede para a província. Província é o quê? É uma mulher? Carmelitana Fluminense. É uma mulher, não? Não, não é uma mulher, embora seja feminino, né? Mas é o que então esse... Não, a Ordem do Carmo, ela é dividida em várias províncias pelo mundo. Né? A Cúria Geral Carmelita é em Roma. Mas o que é província, então, Paulo Daia? Vou entender o que é isso. Já vou dizer. Então, no Brasil existem duas províncias. Sim. Duas províncias, Pernambucana e Fluminense. A Ordem do Carmo tem essa divisão nos países. Né? São as províncias da Ordem. As províncias. Então, no Brasil, a Ordem do Carmo tem duas províncias, a província pernambucana e a província fluminense. Essa província, quem é que participa dessa província? Quem é que forma essa província? São os diversos frades que compõem a província. Então é o grupo de padres, de frades daquela região. Daquela região. Quem, no caso Sudeste, no caso Nordeste, lá Pernambuco. Quem administra essa província são os frades, que de 3 em 3 anos elege o seu provincial. O superior, no caso. O superior da província. Então, e fazem parte também dessa província as monjas, nos seus mosteiros, se tiver, e também a Ordem Terceira, nos seus diversos sodalícios, fazem parte dessa província. Mas quem administra, quem governa, né, são os frades, e que dão apoio às monjas, que acompanham as monjas, a Ordem Terceira. Muito bem, entendi. Então, voltando lá no caso da Ordem Terceira. Da Ordem Terceira, o pároco pede ao bispo, o bispo autorizando, querendo, né, porque também escreve uma carta, manda uma carta para o provincial. Para o provincial, solicitando que a Ordem do Carmo crie um sodalício, a Ordem Terceira, naquela diocese e naquela paróquia. O provincial faz o quê? O provincial, ele vai entrar em contato também com o delegado provincial para a Ordem Terceira, para saber, tá tudo certinho, é isso mesmo? Tá. Que história é essa do delegado? É porque nas províncias existe um frade responsável pelo acompanhamento da Ordem Terceira. É que ajuda a coordenar, orientar esse fuzuê todo aí. Isso, então. E esse frade, ele fica disponível para estar junto da Ordem Terceira, de dar apoio. Muito bem, mas vamos lá. E aí, tá tudo certinho, tá tudo caminhando conforme o esperado, conforme o processo legal, tá. Então, o provincial envia para a Cúria Carmelita em Roma esse pedido. A Cúria vai analisar na reunião do Conselho Geral que existe, vai apresentar, está tudo certinho. Então, a Secretaria-Geral da Cúria emite um documento chamado Carta de Ereção Canônica para esse sodalício, que é assinado pelo Padre-Geral Carmelita. É a licença que vem de Roma. Quem cria um sodalício de Ordem Terceira é a Ordem do Carmo. Eu achei que era o bispo da cidade. O bispo não. Ave Maria, ele só autoriza porque é uma ordem religiosa que está sendo instalada no território particular daquela diocese. Então é necessário que... Então, se vem de Roma, se é superior de Roma,
E se é o provincial dos carmelitas, então não é uma pastoral da paróquia, não? Um grupo da paróquia? De jeito nenhum. Ela, Gente. da terceira, ela Meu padrinho do tem autonomia. Tem autonomia, não é pastoral, não é movimento, não é uma ordem religiosa. A ordem terceira pertence a uma ordem religiosa. Então aquele grupo que se forma é um grupo de uma ordem religiosa que deve obediência à província local, a província, no nosso caso, a província fluminense, e a Ordem do Carmo. Todas as orientações são emanadas da Ordem do Carmo. Aí já teve todo esse fuzuê todo de pedido para lá, pedido para cá, vai e vem, aí já foi aprovado, aí quando fizer essa tal direção canônica, esse ritual oficial, aí eu não vou mais pertencer a São João del Rei, mas pertencer ao sodalício, a horteceira lá da minha cidade, não é isso? Isso aí. Quer dizer, esse documento, essa carta de direção canônica vem para a província, chegou à província através do seu delegado provincial, comunica aquele grupo, olha, chegou. O sodalício está criado, já chegou, vamos marcar a instalação do sodalício. Então, numa cerimônia, numa celebração eucarística, essa carta é apresentada ao público, aos irmãos e irmãs daquele sodalício recém-criado, e nesta celebração que o provincial comparece no seu impedimento por causa de agenda, o seu delegado provincial, então, promove a instalação daquele sodalício que foi criado. A partir daí, esse sodalício tem vida própria, né? Aquele grupo tem vida própria. Aí, sim, pode ter seu estatuto. Vai providenciar o estatuto, vai... Até uma sede ou uma igreja, né? Certamente. Que é o ideal, né? Primordial que cada grupo tenha a sua sede. Uma vez que não é um grupo da paróquia, eles podem ter tanto uma igreja quanto uma sede, né? Uma sede. Por quê? Porque vai criar autonomia jurídica. Porque a partir do momento que apresenta o estatuto, que a província aprova o estatuto, porque também quem aprova o estatuto não é o bispo nem o pároco, quem aprova é o provincial. Meu padrinho do Juazeiro. Porque aquele grupo pertence à ordem. A ordem, não à paróquia, ou à diocese. Apesar de cumprir os planos pastorais, sim, ajudar na paróquia. Está em comunhão com a paróquia. Em sintonia com o bispo, não é? Justamente. Está lá. O território onde se encontra, em comunhão, mas tem essa autonomia. Porque a partir do momento que esse grupo apresenta o seu estatuto, que ele é aprovado e que esse estatuto é registrado em cartório, ele recebe um CNPJ e cria-se autonomia jurídica. Então ele pode comprar uma sede. É um grupo jurídico religioso. Entendeu? Um grupo de fiéis que estão unidos à Ordem do Carmo. Então você vê, ele pode, com esse CNPJ, essa autonomia jurídica, ele pode adquirir uma sede, pode ter uma capela, uma igreja. Então... Muito bem. Agora, deixando de lado as dúvidas para a gente terminar, eu lembrei do encontro que a gente teve com o Padre Geral, que ele achou muito interessante quando nós colocamos essa questão, que era justamente, se forma um grupo e o grupo já vai pensando numa moradia, numa casa. Ele achou isso muito assim diferente, né? Aqui no Brasil. É diferente. Que não é um grupo da igreja, mas é um grupo que quer um teto, quer se estabelecer até ter uma igreja, além de uma sede, né? Ele achou isso muito interessante. É porque ele não vê isso em outros lugares do mundo. Ele vê tipo assim uma irmandade, né, da igreja, do convento. Aqui não. O pessoal que se junta para rezar. O Brasil é diferente. Aqui já é diferente. A gente já tem essa outra ideia, né? Esse outro viés. O grupo se forma e não quer ficar sendo uma fraternidade, já com o pensamento de ser uma ordem terceira. Então, cria essa mentalidade, não, então a gente precisa de sede, a gente precisa de igreja, precisa de tudo isso. Porque se não tiver sua sede própria também, vai ficar patinando na paróquia o resto da vida. É verdade. Aliás, como muitos grupos, né? Aí corre o risco de ficar sendo uma pastoral quando não é, né? Quer dizer, ter esse aspecto, não vai ser, mas ter esse aspecto, essa imagem
né? Muito bem, Salomão. Em breve a gente volta com mais dúvidas sobre a caminhada dos leigos carmelitas na província carmelitana fluminense. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rodovia Presidente Dutra. Estamos chegando aqui na entrada de Angra dos Reis. Nós vamos entrar agora aqui, que nós estamos indo para Angra dos Reis. Molhar a pança na praia, nas ilhas de Angra. Grande abraço!